Acredito que de uma forma resumida, se nós formos olhar para o livro de Apocalipse, qual é a esperança? Qual é o convite? Qual é a chamada para nós? A chamada é a vida com sentido. Eu me perco muito em falar de geografia e outras coisas mais. Eu sei e aí depois eu me esqueço, então eu preciso da sua ajuda. Quando eu estou falando de posição, assim é vertical, horizontal. Vertical, né? Então tá certo. Então é a vida com sentido, no sentido vertical, me ajuda, gente, no sentido vertical, mas também no sentido horizontal. E aí quando eu lembro de horizonte é fácil, né? Horizontal. Por quê? Porque é um sentido que é encontrado na vida que não é simplesmente olhando para cá. Aqui a gente nasce, a gente se desenvolve, a gente constrói, a gente sonha, a gente planeja, cria família, desenvolve família, tem filhos, amigos, se forma, trabalha, estuda, lazer, blá, blá, blá. Mas se a gente olhar para a vida só nessa perspectiva, nós tiramos Deus da reta, nós tiramos todos os planos de Deus para nós. Mas quando nós entendemos a nossa vida horizontal na perspectiva vertical, tá todo mundo dormindo logo no começo, faz nem um minuto que eu estou falando, gente. A gente consegue encontrar um sentido real, uma esperança real. É fato que todos nós temos lutas. É fato que todos nós temos dificuldades, nós temos tristezas, nós temos desafios que são maiores que nós. E às vezes a gente tem vontade de parar. E às vezes a gente olha para nós mesmos e fala, bom, esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia, esse negócio de planos de Deus é para algumas pessoas mais especiais, para algumas pessoas mais puras, para algumas pessoas únicas. E eu possivelmente não sou uma dessas, então não sei se dá para caminhar com Deus, não sei se vale a pena continuar insistindo numa coisa que para mim é difícil demais. Isso possivelmente acontece com a maioria de nós, quando nós estamos olhando apenas no horizontal. Quando nós estamos olhando para as coisas de forma natural, quando nós estamos olhando para as coisas na nossa perspectiva humana, quando nós deixamos Deus de lado, ou compreendemos de forma equivocada quem é Deus e quais são os planos de Deus para nós. Eu acredito de forma clara que Deus revela o livro de Apocalipse para trazer força e esperança para nós. Para nos dar esperança para os momentos difíceis, para nos dar sentido para os momentos difíceis, mas também para nos dar sentido nos momentos de grande sucesso, de grande alegria e de grande realização. O livro de Apocalipse revela que eu e você estamos em uma grande batalha. E para isso eu preciso de 2 pessoas para virem aqui na frente, preciso de 2 homens fortes. Quem se dispõe? Vem, Pi. Eu vou precisar de uma cadeira, eu já volto para o meu lugar. Vem aqui. Pietro, quem é o outro homem forte? Vem, Gu, vem, Gu. Vem, por favor. Senta aqui, Pietro, no chão, por favor, ao lado dessa cadeira. Gustavo, por favor, senta do lado de cá dessa cadeira. 2 homens fortes, é claro que eu não ia querer competir com eles, talvez com outros. Só tem um homem forte aqui agora, né? Dependendo da perspectiva que se olha, as coisas podem mudar, né? Se comparar o Pietro comigo, de fato, ele é muito forte, mas é que, dependendo da comparação, a gente pode descobrir que você é mais forte que o Gustavo. Veremos, né? Vocês sabem, vou tirar o computador um pouquinho para cá, o que é braço de ferro e outras coisas, né? E eu gostaria muito que vocês fizessem um breve campeonato para ver quem ganha, tudo bem? Vamos lá? A cadeira é a mesa. A gente faz a... Ele está querendo fugir, né? Não vai dar. Agora vai dar. Se a cadeira é o problema, a gente já resolveu. Será que alguém arruma essa cadeira lá no local para mim, por favor? Agora dá, né? Vamos lá. Posicionados? Não, ainda não. Mas podem se posicionar, se arrumem aí. Em posição? 1, 2, 3 e já! Ó, essa guerra está intensa. Eita, os garotos são fortes, gente. Os meninos são de fato fortes, gente.
Aê! Obrigado, meninos. Fiquem aqui. Olha, meninos fortes. Meninos muito fortes mesmo. Gente, por que eu chamei eles aqui? Porque eu queria ilustrar para vocês uma verdade que a gente se esquece. O livro de Apocalipse vai nos lembrar todo o tempo. A nossa vida é uma batalha. Hoje você ganhou. Mas a vida cristã nos diz que aqui, enquanto estivermos, nós enfrentaremos muitas derrotas. E, na vida cristã, o que faz alguém vencer não é a força do próprio braço, mas a força de um Deus sobrenatural e soberano que guerreia em nosso favor e nos diz que a vitória é certa quando nós confiamos nele. Nós precisamos entender que a caminhada com Deus é uma caminhada cheia de vitórias e derrotas, porque a caminhada com Deus, que é perfeito, é de gente imperfeita como eu e você. E nessa caminhada de pessoas imperfeitas, às vezes nós vamos falhar. Às vezes nós vamos perder a fé. Às vezes nós vamos deixar de olhar a vida, olhando para Deus e para os propósitos eternos. E toda vez que nós fizermos isso, nós vamos perder a batalha. É fato que na vida, nessa batalha, nessa guerra, vai exigir de nós muito esforço. Como vocês viram os meninos fazendo aqui. Os dois estão suados aqui. Esforços, dedicação e lutas. Mas para aquele que acredita em Jesus, mas para aquele que confia de fato em Jesus e no sacrifício de Jesus, a vitória é certa. A vitória é certa. Neste mundo, não. Mas no mundo eterno, ou melhor, na vida eterna, que Deus promete para cada um de nós. E de novo, não é a força do braço humano. Não é a condição da nossa intelectualidade, da nossa forma de ser ou do nosso jeito. Mas um poder sobrenatural de Deus que emana da cruz e nos dá a esperança de um perdão, de uma transformação e de uma vida eterna. Que nós não nos esqueçamos que na caminhada com Deus haverão derrotas, haverão falhas por causa de nós. Mas Deus promete uma vitória eterna, aonde jamais passaremos por derrota. Mas não é neste mundo, é na eternidade. Mas enquanto aqui estamos, o livro de Apocalipse foi deixado para mim e para você como motivo de esperança. Esperança de que se olharmos para a promessa de Deus, diante dos momentos de vitórias e diante dos momentos de derrotas, nós vamos olhar para Cristo e saber que mesmo diante de uma batalha que às vezes a gente perde, a nossa vitória está conquistada, porque o Rei da Glória conquistou ela para nós. E nela, todo aquele que crer em Jesus não vai falhar, não vai ser derrotado. Aqui eu sou derrotado muitas vezes por um coração incrédulo, por um coração inconstante, por uma pecaminosidade que ainda habita em mim, mas na eternidade você jamais vai perder. Na eternidade você não vai desfrutar de algumas vitórias, mas venceremos para sempre com Cristo, o Deus de toda a glória. E quando olho para isso, encontro sentido para viver aqui, na minha vida, um falou uma coisa, outro falou outra, na minha vida horizontal. Falaram, ó, eu já sou confuso, me confundiram de lá, na minha vida horizontal. Meninos, obrigado, palmas para eles aí terem nos ajudado. Pedro, você é muito forte. Alguns que ficaram fazendo gracinha teriam perdido no primeiro segundo. Você resistiu de forma árdua. Aliás, você foi o primeiro a ter coragem de vir aqui, então. Gente, tem um seriado que eu não vou te dizer qual é. Mas nesse seriado tem um personagem que é muito importante ali naquele seriado. E esse personagem ele tem um poder sobrenatural de olhar para as pessoas e perguntar para elas: o que você deseja? E as pessoas não conseguem resistir e não conseguem mentir. As pessoas respondem o que de verdade elas desejam.
E hoje eu fui revestido de forma sobrenatural e vou perguntar para alguns de vocês que não resistirão e vão responder de fato o que vocês desejam. Brincadeira, não tenho essa capacidade e também não tenho como tê-la, a não ser que for por meio de mentira ou bruxaria, alguma coisa do tipo assim. Mas enfim, pensa nessa pergunta. Olhem para mim, todo mundo. O que de verdade você deseja? O que você deseja? Essa pergunta não é difícil. O que você deseja? Talvez alguns responderam: entrar na faculdade dos meus sonhos. Outros, concluir a faculdade com honra, com ótimas notas, como aluno excelente. Talvez outros em entrar numa carreira profissional dos meus sonhos. Talvez para outros ser feliz, talvez para outros encontrar uma namorada, um namorado. Talvez para outros coisas mais corriqueiras, mais íntimas, mais intensas. Ter uma relação íntima, reticências com fulano, com ciclano, tocar em fulano, tocar em ciclano, dominar fulano, ser superior a esse, aquele. O que você deseja? Lícito ou ilícito? O que realmente você deseja? Se hoje nós estivéssemos diante daquele personagem de um seriado, que não é fato, não é real, mas e essa pessoa estivesse aqui conosco e perguntasse para você, e ela tivesse o poder de você mentindo ou não, tentando esconder ou não, tentando administrar a coisa ou não, te perguntasse: o que você deseja? Lícito ou ilícito? O que realmente você deseja? Qual o seu maior desejo? Aquele que você esconde, aquele que você não quer revelar, aquele que você não quer assumir, mas o que você deseja? Qual é a sua resposta? Deixa eu te dizer uma coisa. Isto, olhem para mim rapidinho. O que você deseja não pode te fazer feliz. O que você deseja não pode te fazer feliz. Se o que você deseja é algo deste mundo. Seja uma experiência, seja um desejo intenso por algo, alguém ou alguma coisa, seja isso algo belo, lícito, admirável ou não, nada de experiência deste mundo podem satisfazer você ou a mim. Se nada pode satisfazer o meu desejo, se existem desejos em mim, qual é a esperança então para o viver? Não seria melhor morrer? Se o que realmente eu desejo é o que move a minha vida, o que realmente eu desejo é a razão pela qual eu vivo, lícito ou ilícito. E se eu estou sendo movido por uma coisa que eu tanto desejo, e quando eu satisfazer o meu desejo, lícito ou ilícito, eu não vou estar satisfeito, eu não vou estar feliz, para que então viver? Nós precisamos responder essa pergunta. E o livro de Apocalipse há de nos responder essa pergunta de forma muito minuciosa ao longo dessa caminhada. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 21. Interessante, né? Nós vamos começar a estudar o livro de Apocalipse pelo fim. É apenas uma introdução. Eu vou me esforçar muito para que isso seja uma pregação e não um estudo, mas eu vou precisar da sua ajuda, para que você se atente bastante a muitas informações que nós vamos precisar ler, que nós vamos precisar entender, teóricas, que vão parecer uma aula, mas o objetivo aqui é entender conteúdos para que possamos aplicá-los, tá bom? Apocalipse 21, todo mundo abriu aí? Depois nós vamos contextualizar isso, depois nós vamos entender mais, mas essa verdade precisa ser lida antes de estudarmos conteúdos teóricos. Todo mundo está comigo? Amém? Apocalipse 21? Abriram aí? Amém, gente? Vamos ler? Eu leio e você me acompanha. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Para tudo. A Bíblia está dizendo que alguém teve uma visão que os céus se passaram, a terra passou e tudo que tinha acontecido passou. Presta atenção nesse negócio.
A gente vive aqui arraigado, a gente vive aqui preso, achando que tudo se define por aqui. Seus sonhos, seus projetos, seus desejos e os meus. Mas nos é dito, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Até aí. Gente, ler verdades como estas deve impactar a minha vida hoje. Devem dar sentido para a minha vida hoje, ou deve direcionar o sentido para a minha vida hoje. É verdade que todos nós temos desejos que gritam nosso coração. É verdade que todos nós temos sonhos e intentos e expectativas que normalmente fazem a gente levantar da cama e fazem a gente se mover no dia a dia. Isso não é necessariamente errado, desde que isso esteja alinhado, desde que isso esteja direcionado pela verdade, de que Deus fará tudo novo, e de que tudo que nós vemos aqui passará, inclusive toda a dor. Você se sente inferior a alguém? Quem você admira? Não me responda, é para você pensar. Mas, Bárbara, quem você admira? Jonas, só para pensar, tá? Não me respondam. Jonas, quem você admira? Pedro, quem você admira? Bianca, quem você admira? Para cada um de vocês, quem de fato você admira? Quem você gostaria de ser? Como você gostaria de ser? Eu gostaria de ser mais forte, com certeza. Também gostaria de ser um pouco maior, mais bonito. E aí poderia continuar. Outras coisas que eu gostaria de ser. Mas essas ainda são bem pouco importantes. Mas existem outras características que eu desejo muito. Mas eu não as tenho. Às vezes eu olho para uma pessoa e falo: nossa, eu queria tanto ter nascido como aquela pessoa. Eu brinco com o meu irmão mais novo. Eu tenho raiva de você. Você aprende línguas sozinho, nunca estudou numa escola particular e é professor de alemão e inglês. Não dá vontade de bater? Não é possível esse negócio. Tem gente que olha para matemática, olha para tudo que é relacionado à matemática e administra aquele negócio ali como se fosse um negócio tão simples que eu olho e falo: não é possível. Serginho dá aula de matemática e as áreas afins, né? Falo: Jesus, né? Eu não consigo fazer o mínimo nessa área. Ele, um jovem, entende e ainda consegue ensinar a outros a respeito de matemática e outros temas ali em volta da matemática, né? Química e tudo mais. Gente, eu não consigo, né? Agora eu te pergunto de novo: como você gostaria de ser? Quem você gostaria de ser? Com quem você gostaria de se parecer? Quais são as características que você gostaria de ter? Por que a gente deseja isso? Por que a gente gostaria de ser diferente? Por que a gente gostaria de entender mais uma coisa? Por que a gente gostaria de ser com essa ou aquela característica? Os que têm cabelo liso gostaria de ter um cabelo com alguns cachos. Os que têm alguns cachos gostaria de não ter aqueles cachos. E aí a gente poderia continuar. Por que a gente é inquieto?
Porque na verdade nós não fomos feitos para este mundo. E o pecado nos tornou imperfeitos. E na nossa imperfeição, nós buscamos uma satisfação que esse mundo não pode nos satisfazer. Nenhuma experiência deste mundo vai te satisfazer. Mas a palavra de Deus que nós acabamos de ler nos promete e diz que é de confiança segura de que Deus fará novo todas as coisas. Eu não ouvi nenhum amém. Eu vou dizer de novo. A palavra que nós acabamos de ler nos diz que Deus fará todas as coisas novas. Não haverá choro, não haverá doença, não haverá dor, não haverá nada que é ruim, nada que é desgraçado, ou que seja, aquilo que é a parte de Deus, a parte da graça de Deus. O livro de Apocalipse deve trazer a mim e a você a esperança, a certeza de que a vitória de Deus é certa e de que nós estamos neste mundo de passagem. Deve dar força, deve dar ânimo para enfrentarmos as nossas tentações, para enfrentarmos as nossas lutas, confiando no Senhor, mesmo quando as nossas emoções não alcançam a Deus, mesmo quando os nossos sentimentos e os nossos sentidos estão desajustados da palavra de Deus. O livro de Apocalipse foi deixado para mim, para você, para dizer: filho, a sua vitória é certa. O choro vai acabar, a imperfeição vai acabar, a doença vai sumir, porque farei novas todas as coisas. Essa é a esperança de Apocalipse para mim e para você. Com essa verdade, ou com estas verdades, com esses ânimos, com esses encorajamentos, Deus vem nos dizer que vale a pena lutar. Mesmo que neste mundo nós venhamos tropeçar, nós venhamos perder algumas batalhas, aquele que está confiando em Jesus será levantado por Ele. Aquele que confia em Jesus será restaurado por Ele. E no meio dessa batalha, nós vamos lutando e cada dia mais vitoriosos, cada dia mais parecidos com Cristo, até que Ele volte e a obra dele seja completa em nós e toda imperfeição seja extinguida, toda desgraça seja tirada e tudo novo vai se fazer. O que você odeia em você? O que você não gosta em você? Olha para mim, presta atenção. O que você não gosta em você? Isso vai passar. Ou Deus vai corrigir o seu sentimento, a sua percepção, a sua mente, que é distorcida e não desfruta de algo bom que você tem, mas não sabe valorizar. Ou, se é algo ruim mesmo, algo imperfeito mesmo, Deus vai tirar. Seja espiritual ou não, porque um dia Jesus fará novas todas as coisas. O que eu vou falar com vocês agora é bastante teórico, é bastante informação, bastante coisas escritas, algumas nós vamos ler juntos, mas se esforce, porque todas essas coisas aqui precisam ser compreendidas. São muito simples, é uma introdução bem simples. Na semana que vem vai ser uma segunda parte da introdução um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, e depois a gente vai começar a caminhar dentro do livro de Apocalipse, seguindo a sequência que ele foi escrito, tá bom? Mas é importante, presta atenção. Apocalipse, o termo Apocalipse é formado por dois vocábulos gregos. A ideia é descobrir ou revelar, tornar-se claro para nós. Vocês têm uma projeção de uma forma mais completa, porque depois vou disponibilizar isso para vocês lá no grupo dos jovens. Mas a ideia principal aqui, o significado principal é remover o véu, revelar, descobrir algo. O autor afirmou várias vezes que seu livro era uma profecia, ou seja, era Deus revelando para nós algo que estava encoberto e que agora estava sendo descoberto. A ideia é, eu tenho um livro fechado e eu vou colocar uma coisa aqui no meio. O que eu coloquei aqui? O que eu coloquei aqui, Bárbara? Não sei. Não é uma frigideira, nem de papel, nem desenho. Mas a ideia para nós é que Deus revela Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Eu não coloquei nada aqui dentro, bom, só fiz de conta. E no livro de Apocalipse, então,
Deus abre e revela para nós aquelas coisas que estavam encobertas. Mostra para nós aquelas coisas que ainda o ser humano não sabia. Todas as coisas serão reveladas e todas as suas ideias a respeito da volta de Jesus e a respeito do céu serão reveladas no livro de Apocalipse? Sim ou não? Todas as suas dúvidas a respeito da volta de Jesus, todas as suas curiosidades a respeito do céu serão reveladas no livro de Apocalipse? Sim ou não? Não? Não, com certeza não mesmo. Mas o que Deus revela aqui então? Quem pode me ajudar com essa resposta? Se ele não vai falar para mim como vai ser o céu, se eu não vou entender todas as coisas, para que eu vou estudar esse negócio então? Porque tudo que eu e você precisamos para continuar a nossa batalha, lembra como eu comecei aqui? Para continuar a nossa guerra, até que Deus faça novas todas as coisas, estão reveladas na Bíblia inteira. Estão reveladas e descobertas no livro de Apocalipse, para que eu e você tenhamos esperança, para que eu e você não nos percamos nas verdades deste mundo, verdades entre aspas, inverdades, mentiras, ilusões, para que tudo que nós façamos ou deixamos de fazer, venhamos agir ou reagir, falar ou não falar, seja movido por uma verdade eterna e um plano que nos dá significado e sentido para tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Vamos ver algumas informações básicas do livro de Apocalipse? O grupo que faz parte, Apocalíptico, é a parte de cartas. É o livro, é uma carta escrita para quem? Já vamos falar aí, também está nessa projeção. Para as igrejas da Ásia. Alguns teólogos vão dizer que era para 7 igrejas da Ásia. Outros teólogos, tentando estudar e tentando chegar em uma conclusão, diz que não eram exatamente 7 igrejas. Eram possivelmente outras igrejas, mas as 7 então representavam todas aquelas igrejas. E aí, se é uma coisa ou se é outra, não dá para saber, tá? A gente vai tentar estudar, a gente vai pesquisar, eu não consigo chegar a uma conclusão. A verdade era uma carta endereçada, Deus estava mandando para aquelas igrejas numa situação de perseguição extrema, as pessoas estavam vivendo tentações de abandonar a fé, tentações dentro do seu próprio coração, mas muita pressão à volta, Domiciliano e toda a perseguição para a igreja, para os cristãos era muito pesado. Então, diante de toda essa perseguição, diante de toda essa dificuldade, Deus revela a esperança eterna em Cristo Jesus para o apóstolo João. Então o apóstolo João escreve essa carta para 7 igrejas, ou para as igrejas, para revelar para eles a esperança que Deus tinha para eles, a esperança de que eles podiam lutar, mesmo diante de algumas derrotas, mas eles poderiam continuar lutando, porque Deus os levantaria, apesar deles, apesar da nossa condição, e haveria tudo novo, porque Deus é aquele que luta por eles. Então eu já disse para vocês aí, o local que foi escrito é na ilha de Patmos, e o versículo-chave, é difícil dizer qual é o versículo-chave, mas uma tentativa, um dos versículos-chave, seria Apocalipse 1:19. O que eu li para vocês em Apocalipse 20, eu acho que é a parte principal, é o que resume tudo, mas aqui também nos dá uma base. O que está escrito aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Então, é a respeito de tudo que está acontecendo no presente momento, mas a respeito das coisas que irão acontecer. Então, Apocalipse vem trazer a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo e o que Cristo e o plano de Deus em Cristo significa para mim e para você, e o quanto de sentido nós podemos encontrar, de esperança nós podemos encontrar. A expressão chave, isso é importante para você lembrar, tá bom? A expressão chave é a vitória de Cristo e da sua igreja. A vitória de Cristo da sua igreja. Que igreja? Esse prédio aqui? Não. Igreja não é um prédio, igreja é você. Se você crê em Jesus e se você se une com outros irmãos para adorar a Cristo, para buscar a Cristo e para proclamar a Cristo. Então a expressão chave, o que é gritado em Apocalipse, o que você não pode esquecer, o que você precisa lembrar, olha aqui para mim, é a vitória de Cristo e a tua vitória nele como igreja de Cristo. Você não pode se esquecer, derrotas nós vamos enfrentar, batalhas nós vamos perder, mas a batalha final, todos nós que cremos em Cristo vamos vencer. Quais são os principais personagens desse livro? É importante termos essas informações. João,
apóstolo que recebeu a revelação de Jesus Cristo e de um anjo. E aí nós podemos falar muito sobre isso, mas o tempo não nos permite. Qual é o outro e o principal personagem do livro de Apocalipse? Quem? Jesus, o revelado Filho de Deus, que voltará para buscar o seu povo. Aquele que triunfará sobre todo o mal, sobre toda a desgraça, sobre tudo o que é ruim, sobre tudo o que é mal. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Eu já falei, mas eu quero retratar aqui para que você tenha certeza de quem é ele. O apóstolo João, o mesmo autor humano do Evangelho de João, das 3 epístolas que nós temos. 1 João, 2 João, 3 João. Quando e onde se deu a visão de Apocalipse? Também é importante a gente entender, eu já resumi isso para vocês, eu já falei um pouquinho, mas João estava em Patmos, uma ilha pequena no sudeste da Ásia Menor, com uma área de 16 por 10 quilômetros. Terra vulcânica e elevações de até 300 metros. Era usada como confinamento para presos políticos. Interessante, né? Se fosse hoje, onde será que seria isso? No caso de João, parece que ele foi acusado de subversão, tumulto, bagunça, tá? Essa é a ideia dessa palavra, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na última década do 1º século, quando César Domiciliano era imperador de Roma. É importante que você entenda um pouquinho aí dessa geografia, um pouquinho da localização, um pouquinho do que estava acontecendo, mas o mais importante que você precisa lembrar é: os nossos irmãos estavam passando por uma perseguição terrível. Era mais ou menos assim, olhem para mim. A gente está aqui adorando a Deus. De repente, entra um monte de soldado, enviados por governadores, e manda matar a gente, manda nos perseguir, manda fazer com que a gente sofra muito. Fura o olho de um, arrebenta com chicotadas outro, mata um aqui na frente para todo mundo ver e diz: vocês vão continuar servindo a Jesus? É só uma ilustração bem limitada e bem frágil, mas para que vocês entendam. Era isso que estava acontecendo com os nossos irmãos. E além dessa perseguição, tinha perseguição de: você é louco? Jesus, céu, inferno, quem acredita nesse negócio aí, gente? Para! Acontece isso com você? Acontece isso comigo? Claro. Na escola, na faculdade, em casa, com os amigos. Perseguição. Pessoas tentando matar a fé, pessoas tentando fazer com que a gente perdesse o foco. Mas no meio de tudo isso e de toda a perseguição dessa realidade, Deus envia João, que tem uma revelação de Deus, escreve uma carta para estas igrejas, para esses irmãos. Para quê? Para que nós não desistamos, para que eles não desistam. A batalha é dura. A gente vai falhar, a gente vai errar. A gente vai perder muitas vezes, mas Jesus promete vitória eterna. Era isso que o livro estava gritando para aqueles nossos irmãos. É isso que o livro está gritando para mim e para você. E essas informações devem trazer esperança. Essa semana foi uma semana de altos ou baixos para você. Essa semana você foi marcado por muitas falhas, muitas quedas, muitas derrotas ou muitas vitórias. Não importa. Importa que Jesus te chama a depender dele, confiar nele, olhar para ele, se fortalecer nele, porque ele te fortalece para essa batalha. E fortalecido nessa batalha, cada vez mais você vai vencer aqui. Mas mesmo que às vezes você falhe, mesmo que às vezes você caia, a promessa é: nós vamos vencer, porque a nossa batalha, quem vence é Cristo, e ele prometeu que essa batalha já é ganha. Tudo novo se fará. Ah, quantas batalhas a gente perde aqui, não é mesmo? Às vezes é tão difícil a vida cristã, não é, irmãos? É dor, é doença, é tristeza, é gente que nos fere, é gente que nos ignora, é gente que mente para a gente, é a gente que mente para o outro, é a gente que fere o outro, é a gente que entristece o outro. É tanta batalha, é tanta derrota, é tanta dor. Eu tenho no meu celular algumas informações, algumas notícias. E quando eu passo na minha tela da esquerda para a direita, eu recebo notícias e ali eu dou uma olhada como está acontecendo. E normalmente são notícias bem perto da gente. E uma delas é que um homem estava batendo na sua esposa, numa mulher, que, talvez algum relacionamento que ele tinha com ela, não sei se era esposa, e batendo nela e fazendo com que ela sofresse.
E policiais vão tentar resolver aquela situação e tem que matar aquele homem. E aquele homem morre. Você já pensou se isso fosse na tua casa? Com seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã? Meu irmão mais velho recentemente adotou uma menininha linda. Festa lá na casa deles, festa na nossa casa. Quanta alegria. Mas que história triste, a história dela. Até que ela chegue na nossa família. Tantas tristezas, tantas dores, tantas derrotas. Mas o Deus de toda graça vem dizer para mim e para você que as nossas derrotas terão fim. As nossas batalhas terão fim. Porque Jesus, o Deus de toda glória que nos ama e nos adotou quando cremos nele, mudará a nossa história. A história da pequena Júlia, filha do meu irmão, filha da minha cunhada, está sendo mudada. Porque um casal olhou para aquela pequena criança e decidiu amá-la. Com amor imperfeito, com amor limitado. Mas o Deus de toda glória, com amor perfeito, ilimitado, nós ouvimos isso quarta-feira, o amor perfeito, nos escolheu para si e deseja que sejamos seus filhos e deseja que desfrutemos do seu reino, mesmo no meio de tanta desgraça, mesmo no meio de tanta batalha. A Júlia vai continuar vivendo dores, lutas e dificuldades, mas por ter um pai e uma mãe são, por ter um pai e uma mãe que a amam, por ter um pai e uma mãe que trabalham e que vivem uma vida nobre e que estão fazendo todo o esforço para cuidar dela, para amar ela e para fazer tudo o que ela precisa, ela pode ter uma nova vida, mas ela ainda está nesse mundo. É mais ou menos igual eu e você. Nós ainda estamos neste mundo. Nós ainda enfrentamos as dores, as derrotas, as dificuldades, mas o Deus de toda a glória está conosco, nos prometendo vitórias. Eu já falei para vocês quando, aonde foram revelados esses enigmas, foram reveladas essas verdades de Deus, mas dúvidas e enigmas têm seus significados revelados na própria Bíblia. Há muitos anos atrás, eu precisava ganhar um dinheirinho, trabalhava, ganhava muito pouco e precisava completar a renda. E para completar a renda, eu coloquei lá na frente da minha casa, faço digitações. E aí uma pessoa apareceu lá com vários manuscritos e eu precisava digitalizar aqueles manuscritos. E então, eu era pago para digitar. E o que eu estava digitando era muitas revelações apocalípticas. E na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, os estudos que eu tenho hoje, mas eu já tinha o mínimo necessário para entender a Bíblia. E eu fui digitando aquilo e eu fui ficando maluco, né? Eu falei, meu Jesus amado, aonde ele vai usar isso? Porque tudo que ele falava era uma revelação dele mesmo, a respeito do que ele queria pôr dentro do livro de Apocalipse. E não uma devida revelação de Apocalipse, não respeitar o contexto e tudo mais. As dúvidas e enigmas e os significados revelados na própria Bíblia têm todo o seu simbolismo revelados na própria Bíblia, no Antigo Testamento e até mesmo no próprio Novo Testamento. Mas tem dois livros mais específicos que revelam um pouco disso para a gente, que é Daniel e Zacarias. Então são livros que se completam, simbologias que são utilizadas são adequadamente compreendidas quando se lê a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Então é bem importante você entender que todo o simbolismo de Apocalipse é revelado dentro de Apocalipse, não no Google, não no YouTube, não em qualquer livro escrito por aí, tá bom? Pode estar no YouTube? Pode. Tem boas coisas no YouTube. Pode estar no Google? Também pode. Pode estar em diversas nuvens e redes por aí. Desde que essas pessoas usaram devidamente a correta interpretação da Bíblia, do contexto, como qualquer outro escrito deve ser respeitado. Vamos dar uma olhadinha rápida no esboço bem sucinto de Apocalipse? Antes da gente olhar esse resumo, não olhem para lá, olhem para mim agora. Já já a gente olha ali. Deixa eu te explicar algo. Existem várias... deixa eu ver como que eu vou dizer isso aqui para não te colocar nem de um lado nem do outro. Existem várias tentativas de dizer exatamente como vão ser as coisas quando Jesus voltar. Jesus vai voltar e tudo vai brilhar. Tô colocando um negócio que não tem, tá bom? Porque eu não quero dizer de uma visão ou outra. Jesus vai voltar e quando ele voltar a gente vai receber asa e a gente vai subir. É assim, não é? Não é isso, tá? Estou usando coisa aqui que nenhuma das visões adequadas falam. Mas é só para dizer para você que existem tentativas de dizer exatamente como vai ser. Deixa eu te dizer uma coisa, olhem para mim, rapidinho. Não dá para saber exatamente como vai ser.
Eu posso ler Apocalipse, reler, e ler, e reler, e estudar o contexto, estudar tudo, mas não dá. Mas tem uma coisa que está claro, é que todos nós devemos temer a Deus, glorificá-lo e adorá-lo. E que fora disso não há vida, e que fora disso não há sentido, e que fora disso é desgraça. O resto são tentativas, algumas adequadas e bem claras, outras são suposições humanas tentando trazer aquilo que talvez Deus não tenha deixado tão claro propositalmente. Mas tem muita coisa clara que eu e você precisamos saber. Só o que a gente já falou aqui hoje é muito importante para a nossa caminhada com Ele. Esse esboço com certeza é falho e é limitado, mas é uma tentativa de não se guiar por nenhuma dessas correntes de aplicações. Mas é possível que em alguns momentos, mesmo eu tentando não falar de nenhuma delas, eu escorregue mostrando um pouquinho de uma, um pouquinho da outra que eu pendo, tá bom? Então o esboço seria mais ou menos assim, Apocalipse 1, as coisas que nós vimos, as coisas que viste. De 2 a 3, as coisas que são, as coisas que aconteceram, o que é direcionado ali para 7 igrejas, a perseguição, tudo o que estava acontecendo com elas. E do capítulo 4 até o capítulo 22, as coisas que vão acontecer, as coisas que iriam acontecer, as coisas que ainda vão acontecer. E aí Apocalipse 14, 7 nos diz o quê? E disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. De todas as coisas que não são tão claras e de todas as coisas que vão te causar dúvidas e inquietações, que eu não vou poder te responder porque possivelmente a Bíblia não responde, eu te convido a uma coisa que está claro. Tema a Deus, glorifique a Deus e adore a Deus, porque isso é bem claro. E a vitória é para aqueles que o adorarem. Qual seria então um resumo geral do livro, de forma um pouquinho mais minuciosa? Possivelmente você não vai conseguir ler essa projeção, eu pus aí de propósito, porque como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês. Então aqui está um resumo do que eu acabei de falar, mas de uma forma mais distinta de cada um dos capítulos. Então, o início eu já falei para vocês, a mensagem às 7 igrejas, então estão ali o nome das 7 igrejas, e na última coluna, que é a sua direita, a nossa direita, no monitor, quais seriam as divisões? Ali do capítulo 4 e 5, falando a respeito do trono celestial, da grandeza soberana de Deus, depois os selos no capítulo 6, depois as trombetas, do 8 até o 11, depois os sinais do capítulo 12 ao capítulo 14, depois as taças e os flagelos do capítulo 15, 16, o triunfo de Deus, 17 ao 20, novos céus e novas terras, novos céus e nova terra, capítulo 21 e 22. Então esse é um resumo geral do livro de Apocalipse. Todo mundo olha para mim e presta bastante atenção no que eu vou falar. É muita informação. É muita informação. Muito conteúdo, muito detalhe, e a gente vai se perder se a gente não olhar de uma forma bem simples. Então, estou tentando simplificar muito aqui para vocês. Gravem bastante essas coisas que eu estou falando, porque apesar de bem simples e de informações bem básicas, elas são extremamente importantes para a gente poder andar dentro do livro de Apocalipse, tá bom? Então, lembre-se dessas informações. O objetivo principal de Apocalipse foi encorajar a fé de pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam sendo tentadas a desanimar, a abandonar a fé, a abandonar a Deus, a se perder nas coisas deste mundo. Esse é o objetivo. Quando nós sabemos o objetivo pelo qual o livro foi escrito, quando nós sabemos o contexto, quem escreveu, a razão pela qual Deus permitiu que ele escrevesse, tudo isso vai ficando mais simples na compreensão. Quando nós entendemos que o objetivo de Deus não é mostrar todas as coisas encobertas, todas as nossas dúvidas a respeito da volta de Jesus, a gente consegue ler o livro e pegar aquilo que Deus quer que a gente pegue. Fala para quem está do seu lado aí para acordar, que é muita informação, eu já estou vendo pelo menos uns 2, 3 aí pescando. O que está claro é o que Deus quer que você saiba. Diga aí. Eu acho que 90% está dormindo, né? Porque nem vocês conseguiram falar. De novo, o que está claro é o que Deus quer que você saiba. Diga aí. Qual é a forma de ler e interpretar Apocalipse? Qual é a forma? Vamos ver? Gente, existem vários estudos, pelo menos 4 correntes de interpretação, preterista, blá blá blá, blá blá blá. Não vou falar com vocês sobre isso. Leiam, estudem um pouco mais.
Se vocês lerem, estudarem e querem saber se vocês estão devidamente baseados, me procurem, eu vou dar dicas, vou orientar com materiais, mas não vou me aprofundar com vocês aqui. O que eu quero que vocês saibam aqui é que o livro de Apocalipse precisa ser lido, precisa ser respeitado como qualquer outro tipo de literatura que você vai ler. Se eu vou ler uma literatura poética, eu vou precisar entender que aquilo ali é poético, não literal. Então vou ler uma poesia. Oh, linda, bela, tão bela como a lua, que brilha e deixa o seu brilho em todos os lugares. Péssima poesia, né? Sou ruim demais, né? Aí você fala isso para uma menina. Aí ela já se sente gorda, redonda como a lua, né? Tem alguns que são melhores do que isso, né? Que conseguem fazer uma poesia melhor. Mas uma poesia boa ou não precisa ser entendido como poesia, não é literal, tá? É uma paráfrase, é uma coisa querendo representar outra. O livro de Apocalipse são revelações de Deus que precisam ser interpretadas de Gênesis a Apocalipse. Um livro completa o outro, uma revelação completa a outra, um sinal mostra o outro, ok? Assim como nós temos outros livros poéticos. O que eu falei não é um livro poético, não é uma tentativa de uma poesia péssima, mas nós temos na Bíblia poesia, nós temos livros que são poéticos e precisam ser interpretados devidamente. Vamos ler ali fugiu o nome do livro bíblico agora, Salomão Sulamita, está no livro de Cantares, obrigado. O livro de Cantares. E aí Salomão faz um belo elogio para a sua quase esposa, para a sua noiva, que ela é tão bela como as vacas de Balaão. Sua vaca. Já pensou falando para Thalita? Você tá linda como uma vaca. Se arruma, né? Passa batom, passa maquiagem, coloca uma roupa linda, dá um trato lá no cabelo e aí vamos sair para o dia especial. Vamos fazer 10 anos de casado. 27 de junho. Vamos comemorar num lugar muito especial. E aí a gente chega naquele lugar especial, lá em São Paulo, felizes da vida, tudo planejado, esforços para ser um dia especial. Meu amor, você tá tão linda como a vaca de Balaão. E acabei com a noite, né? Acabou tudo, então precisa ser interpretado, gente. Um negócio que não é complicado não, tá bom? O problema é que a gente gosta de complicar o que Deus deixou simples. Precisa ser entendido como deve ser entendido. É uma carta escrita para 7 igrejas que estavam sendo perseguidas, todos os seus sinais, todas as questões ali que são metafóricas, precisam ser entendido dentro da própria Bíblia. Precisa ser respeitado, são profecias. É uma visão sobrenatural revelada por um homem natural, que recebe essa revelação de Deus e tem que passar para as igrejas, para mim e para você. Então, uma linguagem simbólica, uma tentativa de falar a respeito de coisas sobrenaturais e grandes que os nossos olhos não conhecem. Então, não dá para tentar tirar de Apocalipse todas as suas dúvidas. E se eu estou te frustrando, me desculpa. Mas Apocalipse não vai responder tudo o que você quer saber sobre o céu, mas vai responder tudo o que você precisa saber para desfrutar do céu eterno com Cristo e desfrutar do céu que é possível ser vivido aqui, ou seja, o reino de Deus manifestado em nós e através de nós e dentro de nós e de todas as formas. Algumas coisas que a gente precisa saber, algumas palavras que é usado dentro do livro de Apocalipse, e eu quero te ajudar com isso. Milênio. Milênio é uma palavra que é bem usada. E aí existem várias correntes de aplicações. Não olhem lá ainda, olhem para mim. Só prestem atenção na palavra milênio, tá bom? Comigo aqui, ó, olhando para mim. Depois a gente vai ali. Obrigado. Milênio. Várias correntes. Semana que vem a gente vai ver as correntes. Pré-milenista, pós-milenista, amilenista. O que é esse negócio? Da onde surgiu isso tudo? A gente vai entender um pouquinho, a gente vai passar um pouquinho por aí. Mas eu preciso primeiro saber o que é milênio, porque senão eu não vou entender nada semana que vem, também não vou entender as coisas que vão acontecer. Vamos lá, agora sim para a gente entender um pouquinho, eu vou ler para você, você me acompanha na projeção. Milênio significa 1000 anos, do milênio, 1000 anos. O termo vem do livro de Apocalipse, capítulo 24, versículo 4 e 5, onde se diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. No mesmo capítulo, nos versos 2 e 3, também lemos que o anjo desceu dos céus, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Ok. Deu para entender alguma coisa até aí? Um pouquinho, né? Vamos um pouquinho mais. Haverá um milênio literal na Terra
após o retorno de Cristo, conforme pregam os pré-milenistas? Haverá um reino literal? Ou o milênio é apenas uma representação do presente, da presente era da igreja, como defende os amilenistas? Ou ainda o milênio seguirá um desenrolar gradativo e progressivo após uma era de conquistas por parte da igreja? Ou qual instaurar o reino de Deus no mundo conforme creem os pós-milenistas? Qual será? Qual é essa corrente? Para tudo. Não deixe a sua cabeça queimar quando me queima quando eu tento entender matemática e tento entender química e outras coisas do tipo. Não queima, tá bom? Não precisa. A questão é, o mais importante que você precisa saber hoje comigo é que a Bíblia fala sobre o milênio. Se ele é literal, se ele não é, depois a gente vê esse negócio, tá? Com mais calma, com mais cuidado. O mais importante não é isso. O mais importante é o que está claro comigo, o que está claro a respeito do milênio. E o que Deus quer que a gente pense a respeito do que é milênio e que de fato o milênio existe. Uns vão tender para essa aplicação, outros vão tender para aquela aplicação, e aplicações nós podemos fazer mais de uma, mas interpretação é uma só. Desde que eu respeite devidamente a leitura do livro, seja ele qual for, bíblico ou não, um livro da Bíblia, como o livro de Apocalipse, tá bom? Então, não se preocupa, não fica com a cabeça fervendo dentro disso. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa estudar. Você precisa saber o que cada uma dessas correntes falam. Porque todos os teólogos ao longo da história leem, estudam, pesquisam para tentar entender um pouco mais. E você, como um cristão, alguém te pergunta lá na faculdade, né? Aquele negócio da Jesus vai voltar? Tem céu, tem inferno. Eu já ouvi dizer que ele vai voltar e vai reinar com a tua igreja durante 1000 anos literais aqui. É verdade esse negócio? Aí você viaja, nem sabia que tinha isso na Bíblia. O importante não é você saber e provar para a pessoa, sim, vai ser literal, não vai ser literal, não. A Bíblia não está tão preocupada, parece-nos que Deus não está tão preocupado que a gente tenha certeza desse ou daquele aspecto. Mas uma coisa é clara, Deus deseja reinar na vida de cada um. Agora, vai haver um reino literal? Olha, se vai haver ou se está havendo, é uma discussão infinda. Mas que Cristo quer reinar e que quando ele reina a paz, quando ele reina a sentido, quando ele reina a alegria, é fato. Eu não consigo ter certeza ali, porque não é isso que parece que ele estava preocupado. Mas que eu preciso saber que quando a minha vontade reina, quando o meu pecado reina, é desgraça, é tristeza, isso eu preciso saber. Já era. Abençoou aquela pessoa, fez ela pensar um pouquinho mais. É um assunto muito debatido, tá, gente? Milênio. É um dos assuntos apocalípticos mais debatidos e a gente pode pensar, estudar, dialogar um pouco mais sobre isso daí, tá bom? Tribulação. Normalmente você vai ouvir a palavra, e até o pastor Vitor está me ajudando, né? Sempre que eu vou fazendo os PowerPoints, vou estudando, dou uma mostrada para ele, me ajuda aí, eu estou tentando não falar dentro de corrente A ou B. E aí ele falou, Walter, nesse PowerPoint aí você escorregou, né? Você está demonstrando a área, o lado aí que você acredita mais. Eu falei, e aí o outro, aqui também, Walter. Eu falei, eita. Aí eu mudei, Walter, ainda tá. Eu falei, tá difícil o negócio. Possivelmente eu acabo demonstrando uma coisinha ou outra da corrente de aplicação que eu acabo me baseando mais. Mas isso não é o mais importante, tá? Não vem me perguntar porque eu não vou te falar qual é, porque eu acho que todas elas são imperfeitas e são boas tentativas de entender aquilo que é importante, mas todas são imperfeitas. O que eu acredito e eu posso te dizer é que eu acredito na Bíblia. E eu acredito que Jesus vai voltar. E eu acredito que quando nós deixamos ele reinar, a nossa vida é uma bênção. É muito bom. O que é a tribulação, então? E qual é a palavra que eu disse que normalmente uso e eu tinha colocado aí, e aí já ia revelar alguma coisa? Grande tribulação. Então, existe uma das correntes aplicativas aí de Apocalipse que vai acreditar que existe literalmente uma grande tribulação. Existem outras que entendem que é uma tribulação, ou que nós já estamos vivendo a tribulação. Enfim, o que é o milênio eu já disse. O que é a tribulação, então? Um período em que as pessoas enfrentarão extrema ou não extrema tribulação, perseguição por parte de Satanás. Então, dependendo da corrente vai ser extrema, dependendo da corrente não vai ser extrema. Mas o importante é que a palavra milênio vai ser bastante usada no livro de Apocalipse e a palavra tribulação também. A ideia principal é que vai haver essa perseguição, vai haver toda essa situação aí de Satanás.
E o foco? Qual é o foco? Vamos ver qual é o foco? Jesus voltará e resgatará tanto os vivos quanto os mortos que um dia depositaram fé nele. E então nem morte, nem pecado, ou qualquer coisa, pessoa ou poder, impedirão a restauração, o quê? Completa, que Deus fará em nós, dando-nos corpos glorificados e vida eterna com Ele no paraíso. Nossa história aqui tem um sentido. E só o encontramos na pessoa de Cristo e nos seus planos eternos para nós. Nossas dores, comigo, nossas tristezas, lutas, têm seus dias contados. Há esperança e vitória eterna para aquele que confia em Jesus. Apocalipse nos revela o caráter de Deus. O caráter de Deus. Eu fiz uma pregação sobre essas características do caráter de Deus, de todas essas palavras que estão aí para vocês, avulsa, antes de nós entrarmos em Apocalipse. Mas fala do caráter de Deus que é eterno, glorioso, santo, justo, poderoso, verdadeiro, um Deus que se ira, mas um Deus que resgata aqueles que nele confiam. Então nós estudamos esses textos, nós já estudamos tudo o que está baseado aí, mas o importante é que você saiba que o livro de Apocalipse tem coisas que é difícil de entender, porque a gente quer entender aquilo que Deus não quis nos dizer ali. Mas o livro de Apocalipse fala de coisas muito importantes, como o caráter de Deus, que é eterno, glorioso, santo, justo, poderoso, verdadeiro, um Deus que se ira, mas um Deus que resgata aqueles que nele confiam. Então essas são as verdades importantes que o livro de Apocalipse apresenta para mim e para você. Vamos tentar fechando agora, de forma mais sucinta, aquilo que o livro de Apocalipse quer nos mostrar. Apocalipse revela Jesus Cristo como soberano Senhor das igrejas e juiz de todo mundo que exige submissão e adoração a Ele. Será que vocês podem ler isso em voz alta? 1, 2, 3 e... Meu Jesus amado, vocês estão mortos ou vivos? Tá tão difícil assim, eu estou falando tão lento, como que tá? Vamos tentar de novo? 1, 2, 3 e... Apocalipse revela Jesus Cristo como soberano Senhor das igrejas e juiz de todo mundo, que exige submissão e adoração a Ele. Não acabou. Mais um aí. Oferece ao discípulo de Cristo esperança e sentido para o viver santo, enquanto aguarda redenção completa dele em nós e seu triunfo final sobre a iniquidade. Que esperança há para mim e para você? Que esperança há para mim e para você? Na certeza de um Deus que tem um plano perfeito e a certeza de vitória para cada um de nós. Mas, olha para mim, nós precisamos saber que Ele é soberano. Olha para mim agora com muita atenção. Nós precisamos saber que Ele é justo juiz e odeia o pecado. E odeia tudo que é mal. Odeia tudo aquilo que faz mal para nós e para qualquer um dos seus filhos. E Ele julga o pecado. Ele julga o mal. E Ele condena. E se nós não formos à cruz de Cristo, se nós não formos à presença de Cristo, se nós não pedirmos perdão a Ele, se nós não pedirmos ajuda a Ele, nós não seremos perdoados. E se nós não formos perdoados, nós não viveremos toda essa esperança que nós estamos falando aqui. Nós seremos condenados eternamente. Se você continuar lendo o capítulo que eu comecei 22 para vocês aqui, vocês verão isso. O desejo de Deus é que haja salvação na sua vida, que haja salvação na minha vida. O desejo de Deus é que nós creamos nele, peçamos perdão pelos nossos pecados e confiemos nele, aquele que perdoa, aquele que restaura, aquele que transforma. A redenção completa dele em nós e o seu triunfo final sobre toda a equidade, quando nós confiamos nele, quando nós cremos nele. O que a gente aprende com o Apocalipse então? A gente teve uma visão geral aqui, bem subjetiva, ou subjetiva não, bem resumida de Apocalipse, mas o que a gente pode aprender? O que você tem que levar para sua casa de forma prática? O que você tem que sair daqui desafiado agora? A soberania absoluta de Deus resulta em seu propósito último de destruir todas as formas de mal. Você já quis matar alguém porque aquela pessoa fez algo muito mal para alguém que você ama muito? Não, matar não, Walter, não exagera. Mas você já quis arrebentar alguém? Você já quis dar um safanão em alguém? Quando você olha para a política,
os políticos corruptos, que usam o dinheiro de forma indevida e fazem pessoas sofrerem tanto. E deixa eu dizer, eu estou olhando para todos vocês e ninguém aqui sofre tanto, tá bom? Se a gente for comparar com pessoas que vivem em situações miseráveis, aí sim é pessoas que sofrem por uma política indevida. Eu morei um tempo em São Paulo quando estudava. E eu tive que frequentar um hospital público enquanto eu era seminarista lá. E eu me lembro de um dia ter ido de manhã, para ficar até a noite, para receber um atendimento. E eu era um dos melhorzinhos que estavam ali. Garganta inflamada, infeccionada e tudo mais, febre alta, mal-estar, dor, mas eu estava muito bem. Mas pessoas estavam jogadas naquele hospital em todos os cantos que vocês imaginam. Em macas no meio do corredor que você não conseguia passar. Pessoas gritando e pedindo, pelo amor de Deus, me socorre. Tudo isso por uma injustiça de pessoas que roubam o nosso dinheiro. Que usam o dinheiro de forma inadequada, que administram as coisas de forma adequada. Será que vai ter justiça para isso? Será que um dia vai haver justiça? Será que Deus é injusto para deixar essas coisas acontecerem? Não, Deus é justo e haverá justiça, porque Deus é o justo juiz. E um dia, toda a justiça de Deus será exercida, porque Deus é soberano. E o seu amor soberano não exclui a sua soberania justa de fazer com que todo mal, um dia, seja então destruído e tirado. Os juízos inevitáveis de Deus virão sobre o mal, especialmente sobre a adoração de falsos deuses. É uma verdade importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olhem para mim. Eu fico muito triste quando a gente canta verdades de um Deus glorioso como esse, grande como esse, assim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só. Eu estou falando de Deus, que governa o universo, que morreu em meu lugar, que perdoa o meu pecado, que me ama apesar de quem eu sou, que deseja reinar na minha vida para que todos os desejos falsos e ilusórios parem de me enganar e Ele possa me suprir e me encher e me dar força até o dia que eu estarei na glória e lá de fato serei completo. E quando eu vou cantar verdades de um Deus como esse, que faz a justiça, que me ama, que é grande, que é poderoso, eu não estou adorando um falso Deus, eu não estou adorando qualquer um. Então quando eu peço, vem reinar de novo em mim, Jesus, eu estou dizendo, Deus, às vezes eu confio em mim, Deus, às vezes eu confio na mentira, às vezes eu confio nas ilusões, mas Jesus vem reinar de novo em mim, vem falar para mim as verdades do Senhor, vem me ajudar a lembrar que existe uma verdade, que existe algo mais, que existe justiça, que existe amor. Eu espero que quando nós formos cantar daqui a pouco, você cante com a consciência de quem Deus é. Ah, mas o meu jeito é calmo. Eu sempre ajo assim, falo assim. Mentira! Mentira minha, mentira tua. Porque todos nós ficamos eufóricos diante de algo que a gente realmente deseja. Mas é porque a gente não deseja a Deus que a gente canta assim. Mas eu estou te condenando não, porque eu sou exatamente assim. Eu estou falando de mim também. Mas eu estou te dizendo que nós precisamos ver a grandeza de Deus. Nós precisamos enxergar a grandeza de um Deus que é justo. E que faz justiça, e que perdoa, e que transforma, e que cura, e que restaura. E enxergando essa grandeza, enxergando essa esperança, enxergando esse convite, eu vou cantar com alegria, com esperança, com força, com dedicação, com empolgação, porque Deus merece o meu louvor, porque Deus merece o meu cantar, porque Deus merece que eu cante com toda a minha força, porque eu preciso cantar para que os meus ouvidos, para que todos os sentidos do meu corpo ouçam, e entendam, e relembrem quem é Deus, e o que Deus tem para mim, através de mim, e em mim, e nesse mundo, e os planos dele. Aprendemos em Apocalipse a necessidade de perseverança paciente, que se baseia no conhecimento de que Deus está no controle de toda a história. Às vezes eu vou ter vontade de desistir, porque parece que está tudo injusto, parece que tudo é difícil, parece que não há esperança, parece que não há jeito, parece que Deus é mau, parece que Deus errou em me colocar na família que me colocou, em me fazer do jeito que eu sou. E tantas outras injustiças alheias ou pessoais.
mas é necessário perseverança paciente que se baseia no conhecimento de que Deus está no controle, Ele é bom, Ele é justo. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não compreendo, é necessário paciência perseverante de confiar que Deus é bom, de que Deus nos ama, e é isso que a palavra dele nos revela. Aprendemos em Apocalipse a fidelidade de Deus, que promete segurança espiritual completa para aqueles que são fiéis a Ele. Há alguém fiel a Ele aqui? Não, não há. Aqueles que nele são transformados e são capacitados a ficar nele por causa da graça dele. Então não é fiel na minha própria capacidade de fidelidade, não é fiel na minha capacidade de acertos, ou me torno infiel quando erro. Não, nós só somos fiéis, nós só somos justos, justificados por causa do sacrifício gracioso de Cristo na cruz. Vamos simplificar tudo isso que eu falei, essas aplicações? Vamos aplicar essas verdades que eu acabei de dizer de forma mais sucinta? O que a gente pode aplicar do livro de Apocalipse? Este livro, nos estimula a uma santidade prática, ao invés de um mero escapismo. O que é o escapismo? É eu tentar encontrar subterfúgios, é eu tentar encontrar anestésicos, lícitos ou ilícitos, que me fazem esquecer das dores, das desgraças dessa vida aqui, da luta ferrenha, que faz a gente suar, e que às vezes a gente dá todo o esforço, e como a gente viu no começo, a gente perde. E às vezes a gente acha que porque ganhou uma, vai ganhar todas. E quando a gente perde, depois de ter ganhado um monte, a gente perde a razão de viver e a esperança. Mas o livro está nos convidando a sermos estimulados a permanecer perseverantes, obedecendo, crendo, sendo santo ao Senhor. Não em coisas circunstanciais, mas na certeza de uma vitória eterna. Esse livro nos ensina que devemos enfatizar a perseverança no presente, à luz das promessas no futuro. Eu preciso vencer o meu coração ilusório. Eu preciso vencer os meus desejos que parecem tão bons, na certeza de que há uma esperança eterna, na promessa eterna. Jesus foi à cruz pelo que lhe estava prometido. Ou seja, Jesus enfrentou dor, Jesus enfrentou perdas, Jesus sofreu, porque a alegria que lhe estava proposta de salvar a sua vida e a minha vida era grandiosa. Nós precisamos enfrentar o pecado. Nós precisamos dizer não para o pecado. Nós precisamos dizer não para aquilo que Deus disse para não fazermos. Ou para fazermos e nós não queremos fazer. Na perspectiva da promessa futura. Na perspectiva de que há alegria maior em obedecer a Deus. Há segurança maior em obedecer a Deus. Se eu for negar o meu pecado, eu não posso ter raiva do meu irmão. Eu não posso. Quero matar ele. Porque às vezes dá vontade de matar uns, né? E às vezes a gente tem vontade de se matar, não é verdade? Literalmente. Porque é uma coisinha ruim que a gente é, né? Mas quando a gente olha na promessa do futuro, eu sei que se o ruim que eu quero matar sou eu mesmo, um dia vai deixar de ser ruim em Cristo. Transformado. Corpo glorificado, nada mais ruim, nada mais feio. Se o ruim é o outro, eu sei que aquele outro também vai ser completamente transformado. Na promessa futura eu consigo obedecer. Na promessa futura eu consigo ser santo. Na promessa futura eu consigo caminhar com Jesus em meio às lutas, em meio às batalhas, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu perco. Porque a promessa de que a vitória completa é certa para aquele que em Jesus confia, é real. Eu preciso aplicar esses conteúdos porque o livro me apresenta o Senhor não apenas como juiz que julga o pecado, que julga a gente que canta, que deveria cantar com a alma, deveria cantar com o corpo, deveria pular, deveria gritar aleluia, glória a Deus, porque me salvou, porque me ama apesar do que eu sou, e que não faz isso. Um Deus que julga e que odeia isso em você e que odeia isso em mim, mas um juiz que também é redentor, perdoador e nos transforma. Vamos simplificar ainda mais essas aplicações? Vamos tentar, de uma forma bem simples, aplicar isso? Podemos vencer o desânimo. Olha para mim, você tem preguiça às vezes? Você às vezes não quer fazer o que você precisa fazer? Às vezes você desiste de você, dos outros. Você e eu podemos vencer o desânimo e qualquer tentação, olhando para as promessas eternas de Cristo. Que tal eu e você, quando ficarmos tristes, cansados, desanimados, tentados,
lermos passagens bíblicas, ouvirmos canções bíblicas, pregações que falam a respeito do céu e de tudo isso que nós estamos falando? Que tal obedecermos como uma busca contínua de uma esperança real, que sofrimento, injustiça, indiferença, doença, pecados deixarão de existir para aqueles que confiam em Jesus? Deus é Senhor e juiz, ao qual devemos obedecer, mas Ele é também aquele que nos ama e deseja nos guiar em caminhos seguros. O que você pode fazer em sua vida? Presta atenção nessa. O que você pode fazer em sua vida para desfrutar mais com gratidão de Deus e da esperança que Ele te oferece? O que você pode fazer ou deixar de fazer na sua vida para ser mais grato a Deus? Olha para mim agora. O que você pode fazer mais na sua vida para ser mais grato a Deus e esse amor tão grandioso de Deus? O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer amanhã? O que você pode fazer na segunda-feira na sua vida para demonstrar mais gratidão a esse amor perfeito de Deus por você? O que eu e você devemos deixar de fazer hoje para demonstrarmos mais gratidão a este amor de Deus? O que Deus deseja que eu e você façamos para que a gente desfrute mais de todos os planos seguros, eternos e maravilhosos dele para nós? Hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até que Jesus volte e toda a justiça seja feita, e toda desgraça seja desfeita, e todo mal seja desfeito, e poderemos viver na glória, transformados com o Deus de toda a esperança, que nos dá significado para enfrentar todas as nossas batalhas hoje, amanhã e depois de amanhã.